noite, irmãos. Nós vamos fazer os avisos para que os irmãos acompanhem a agenda da igreja e a programação aí durante a semana. Estamos aguardando a projeção. Nós começamos. Então, vamos iniciar. Como sempre, nós temos... Acho que não está mudando aqui, Amanda. Agora sim, então começando a agenda da semana. Terça-feira nós temos a reunião de oração online, às 20 horas na página da igreja. Você pode acompanhar, enviar seus pedidos de oração, e o Ministério de Intercessão está orando durante a semana. Não está ali na projeção, mas lembrando também que na quarta-feira nós temos o nosso culto. E nessa quarta-feira nós teremos gratidão e testemunho, encerrando a campanha de oração Revestidos. Então, nessa quarta-feira também nós teremos o culto, somente presencial, às 19 horas. Também nós temos esse projeto, Coral Jovem. Então, se você deseja participar, ele já está em andamento, né? Os irmãos já têm ensaiado, já têm feito reuniões, mas ainda dá tempo se você quer participar desse projeto. Então, se você quer participar, procure a nossa irmã Helenilda para participar do projeto Coral Jovem. Também a respeito do treinamento de líderes do nosso presbitério, né, que vai acontecer no próximo sábado, dia 14, lá em Tatuí. Então, os líderes aí devem fazer a inscrição, lembrando que precisa fazer uma inscrição através de um link, e também enviar o seu nome para que para mim, para que eu possa também passar aí ao conselho que está vendo a possibilidade do transporte. Então, para a gente se organizar, irmãos, no transporte, é necessário que eu tenha essa lista aí dos irmãos que vão participar do treinamento. Lembrando que pode ser líder, pode ser membro de ministério. Então, quem quiser participar pode estar me procurando. Então, precisa fazer a inscrição e também passar o nome para mim, para que a gente possa se organizar aí com o transporte e participarmos desse treinamento aí no próximo sábado. Também nós temos um convite, né, que está também no nosso mural, da Isa e do irmão Lauro, convidando para a celebração de casamento, que vai acontecer no dia 28, às 17 horas, um sábado, lá na Chácara Betel, a Chácara do Teral. Então, Isa e Laura aí convido para o seu casamento. Também nós vamos dar início, já no dia de amanhã, aqui na nossa igreja, às 19 horas, o culto de homens. Então, atenção, homens, né, que desejam participar, estejam aqui amanhã, o culto presencial. Com certeza será um momento de bênção, né, na vida aí de todos os homens. Convide amigos para participar desse trabalho. Assim também como no dia 23 de junho, uma segunda-feira, às 19 horas, também teremos o culto de mulheres, com muito aprendizado, muitas lições. Então, venha participar, convide visitas, né, para vir conosco, com certeza será bênção, será um momento aí de aprendizado também, de cultuar a Deus, de louvar a Deus, tanto no culto de homens, quanto no culto de mulheres.
Também na agenda da semana, nós temos o nosso culto, né, matutino, às 9 horas da manhã, no próximo domingo, direção Diácono Cláudio, pregação Diaconisa Janete. E no domingo, no culto noturno, às 19 horas, direção Diaconisa Gisele, pregação Reverenda Sabrine. Pedidos de oração, hoje na entrada do templo estão as nossas irmãs Fátima e Cássia. Então, se você deseja escrever um pedido de oração, pode procurar as nossas irmãs, que os pedidos serão anotados e nós oraremos no final do culto e também durante a semana no Ministério de Intercessão. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a cada família aqui representada nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando conosco através da palavra, através dos hinos e através das orações. E nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9. Vamos ficar em pé, irmãos, para nós fazermos essa leitura? Nós vamos ler todos juntos esse texto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? E agora nós vamos orar, agradecer a Deus por esse privilégio tão grande que nós temos de estar na casa de Deus. Eu quero convidar o presbítero Laércio para vir até aqui à frente para estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento glorioso que nós estamos na tua casa. Quando de manhã, ó Deus, nós podemos estar aqui para cultuar o teu nome, e ao cair da noite nós estamos novamente aqui para nós agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa este culto, ó Deus, nesta noite. Nossa irmã diaconisa dirigente, o pastor que vai trazer o teu recado, que todo ato deste culto, ó Deus, redunde para a honra, para a glória do teu santo e glorioso nome. Senhor, tudo eu te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E agora, junto com os irmãos, nós vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Meio desanimados. Boa noite. Boa noite, irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no nosso meio. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus. É noite de Pentecostes e os louvores assim escolhido vai falar aos nossos corações e também falar sobre a descida do Espírito Santo. Atos 2 vai dizer que quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos, os seguidores de Jesus estavam reunidos num mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Que esse mesmo barulho possa encher essa casa que nós estamos aqui hoje. Um simples templo, paredes, muitas vezes frias, mas que o Espírito Santo de Deus venha aquecer os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus realmente venha falar aos nossos corações. Somos homens falhos, carnais, mas o Espírito Santo de Deus tem o poder de tocar os nossos corações. Eu sei que se Ele te trouxe aqui nessa noite, é porque Ele tem uma grande obra na minha e na sua vida, e falar comigo e contigo, não tenho dúvida disso. Louvemos ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos.
a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a mão do Senhor de aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocando. Teu nome, porque sinto o Senhor me louvando teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Próximo louvor, Santo Espírito. Que o Santo Espírito de Deus possa encher realmente a nossa vida, assim como nós já lemos, como nós já falamos, do acontecido de Atos 2. Que lá em Pentecostes Ele possa encher também você, que Ele possa me encher do Espírito Santo de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Depois de você ter convidado o Espírito Santo de Deus e dizer que Ele é bem-vindo aqui, é o momento de você, então, dizer que vai navegar nesse Espírito. E que o Senhor possa fazer com que realmente nós venhamos a navegar no oceano do Espírito que Deus colocou nessa noite nos nossos corações. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que enche como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Pai querido, nós te suplicamos, ó Pai, que o Senhor mande o teu Espírito, ó Pai, sobre a tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que aquela profecia lá do passado, ó Pai, que o Senhor derramaria do teu Espírito, ó Pai, ainda é presente, ó Pai, no nosso meio, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode derramar do teu Espírito sobre a tua igreja, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, faz com que nós possamos estar com os nossos corações sedentos, ó Pai, sedentos para ouvir a Tua Palavra, sedentos, ó Pai, para sentir o Teu Santo Espírito, ó Pai, agir no meio da Tua igreja e tocar os nossos corações, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, e colocamos a vida do nosso pastor nesse momento nas Tuas mãos, ó Pai, para que através dele também o Espírito Santo de Deus venha tomar a vida desse Teu servo, ó Pai, e que ao abrir a boca, ó Pai, ele não venha falar dele mesmo, mas que o Teu Santo Espírito venha falar através dele, ó Pai. Da mesma forma, ó Pai, abre os nossos corações para ouvir a Tua Palavra, ó Pai. Prepara, ó Pai, a nossa corpo, a nossa alma para ouvir a Tua Palavra, ó Pai. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Hoje não é um dia qualquer. Dentro da fé cristã não é um dia normal, porque é o dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes nós lembramos que sobre nós o Senhor Jesus, junto com Deus Pai, derramou dos céus poder. Então todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo receberam poder do alto. E é por isso que nós aqui estamos, não porque nós merecemos, não porque somos bons, não porque somos melhores do que quem está lá fora, mas porque um dia a graça de Cristo nos alcançou e foi derramado sobre nós o seu Espírito Santo. E lá em Atos 2, nós temos a inauguração desse movimento, deste momento, aonde todos nós conhecemos, onde o Espírito Santo é derramado, e ali as pessoas que eram de vários cantos, começaram a falar e a se compreender. Eram muitas línguas, mas era um só entendimento: Jesus Cristo é o Senhor. E diz lá em Atos 2, que quase 3.000 pessoas se converteram naquele momento, naquele dia. Pois bem, para o espanto de muitos, hoje eu não vou pregar sobre Atos 2. Eu quero falar um pouco mais adiante. Eu quero falar sobre nós. Eu quero falar sobre a continuidade da igreja. Eu quero falar sobre o que se encontra registrado lá em Atos 10. Então abra sua Bíblia em Atos 10 e nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa e eu vou fazer alguns recortes. Então me acompanhe, por favor. Vamos ler primeiro Atos 10, de 1 a 5, será projetado. E diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Verso 9. No dia seguinte,
Indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Verso 23, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantando-se, e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Verso 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e não nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda falava Pedro estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro,
admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Capítulo 11, verso 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Verso 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Fechemos os nossos olhos, oremos. Ó Deus, ó Pai de amor, nós já lemos a Tua santa e bendita palavra. Nos ajuda a compreender, porque é dia de Pentecostes. É um momento especial que o Senhor nos dá para compreender, para nos esclarecer, para trazer à nossa mente, ao nosso coração, porque aqui estamos, ó Deus. Nos ajuda. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Há uma história que se chama O Missionário e o Chá. E ela é assim: em uma pequena vila do interior da Ásia, um missionário cristão recém-chegado do Ocidente foi convidado para tomar chá na casa de um ancião local, um líder respeitado da comunidade e seguidor da religião ali da região. O missionário, ansioso para evangelizar, preparou os seus melhores argumentos teológicos, porque pensava ele: essa é a grande oportunidade. Se eu conseguir evangelizar o ancião dessa tribo, todo o povo virá comigo. Mas ao chegar à casa do ancião, o idoso apenas sorriu, encheu as xícaras e disse: antes de me falar do seu Deus, sente-se, tome chá comigo, me escute, me conheça. Durante semanas, o missionário voltou, ouviu histórias, compartilhou refeições, riu, chorou junto com aquela família. E só depois de muita convivência, o ancião então disse: agora sim, estou pronto, posso escutar sobre o seu Deus, porque agora eu sei que você me vê como alguém digno de ser amado. Esse missionário aprendeu algo fundamental: antes de pregar, precisamos atravessar os limites culturais com amor. Antes de falar, precisamos crer, realmente crer, que aquele a quem nós estamos pregando é digno de receber o Evangelho. Não olhar para ele com um olhar de desprezo, como quem diz: eu não acho que você merece, mas se Deus assim decidir, quem sou eu? Não é assim que fazemos muitas vezes?
Hoje, irmãos e irmãs, celebramos o Pentecostes. Lembramos aquele dia de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu com poder, línguas de fogo, e se espalhou por toda parte, aonde as pessoas começaram a ouvir maravilhas a respeito de um Deus de amor, de um Deus que alcançava. E ali Deus estava anunciando algo profundo: o Evangelho é para todos. Mas curiosamente, mesmo os apóstolos que presenciaram tudo isso, ainda não haviam compreendido plenamente esse propósito. Ali em Atos 2, havia pessoas de todos os cantos, e Deus desceu o seu Espírito, e fez com que sua palavra se espalhasse para todos os cantos, à medida que as pessoas retornavam para os seus lares. Olha que coisa maravilhosa! Ainda assim, os apóstolos não haviam compreendido que o Evangelho era para todos. E em Atos 10 e 11, que aqui lemos, Deus então precisa intervir de novo, e desta vez para abrir os olhos de Pedro e da igreja. O texto que lemos simplesmente nos conta que Cornélio, um centurião romano, ou seja, um pagão, um homem que não era judeu, que não podia ser alcançado então pela fé daqueles homens. Ele era um homem piedoso, generoso, que orava a Deus, e um anjo aparece a ele e manda chamar a Pedro. E enquanto isso, Pedro tem uma visão, onde desce do céu um lençol cheio de animais que os judeus consideram impuros, e uma voz diz a Pedro: mata e come. E ele responde: jamais, Senhor. Mas a voz lhe diz: não chame impuro aquilo que Deus purificou. Deus estava quebrando paradigmas. Pedro entendeu aos poucos que o que Deus estava fazendo ia além daquilo que a tradição que ele conhecia permitia. Pedro vai então até a casa de Cornélio, e ao pregar, acreditem, o Espírito Santo desce sobre aquele povo, sobre aqueles que não eram judeus, aqueles que não podiam ser alcançados, aqueles que não mereciam, aqueles que não estavam inclusos na promessa. E ali, do mesmo modo que em Atos 2 o Espírito Santo desceu, ele agora chega à família de Cornélio. E Pedro declara: pode alguém negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo assim como nós? Pode? Não. E quando retorna, os maiorais da igreja, os líderes da igreja ficam indignados, criticam a Pedro, falam: mas como, Pedro? É verdade que você entrou na casa de um gentil? Mais do que isso, você comeu com eles? Mais do que isso, você levou a nossa palavra, o nosso Senhor para eles? Mais do que isso, você batizou eles? É isso, Pedro? E quando isso é dito, Pedro responde: se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quem sou eu para pensar em me opor a Deus? Irmãos e irmãs, Atos 2 foi o início de algo novo, mas não foi o fim, não foi o limite. A descida do Espírito em Pentecostes era uma promessa que ecoava desde Joel 2, onde diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, está lá em Joel 2, 28. Mas Pedro e os apóstolos ainda estavam dentro dos muros de Jerusalém, estavam presos à ideia de que Deus agiria apenas entre os judeus. E lá em Atos 10, é um segundo Pentecostes, e desta vez
fora do povo, em Cesareia, e não em Jerusalém, não entre os judeus, mas entre os gentios. Porque, irmãos e irmãs, entendam, Deus não quer um povo seleto, Ele quer um povo santo. Deus está formando uma nova nação, uma nação de todas as línguas, de todos os povos. É isso. Jesus já havia profetizado isso lá em Atos 1:8, nos é dito: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, aonde? Aqui, mas não só aqui, até os confins da terra. E foi isso que fez o Evangelho chegar a nós, irmãos e irmãs. Se isso não tivesse acontecido, se esse entendimento não tivesse sido trazido à mente dos apóstolos, ao coração de Pedro, o Evangelho não teria chegado a nenhum de nós. E quantas vezes nós estamos negando o Evangelho aos outros? Cornélio é a prova de que o Espírito de Deus não respeita fronteiras étnicas, religiosas, culturais ou geográficas. O Espírito Santo busca corações quebrantados e não carteirinha de membro. Enquanto nós acharmos que a igreja é para quem tem a carteirinha de membro, acabou, não existe igreja. Enquanto nós acharmos que há alguém que não pode entrar por aquela porta e que não é digno de ser batizado em nome de Jesus, acabou, não existe igreja. É isso. Porque se fosse assim, nós não somos dignos, não somos judeus, não somos circuncidados. Não há nada, absolutamente nada, a olhar para nós que diga que nós éramos dignos de receber o Evangelho, e ainda assim recebemos. Pedro disse: jamais, Senhor, jamais, Senhor. Veja, Pedro disse na mesma frase, Senhor, e também jamais, e isso não combina. Se Ele é Senhor, não existe o jamais. Se Ele é Senhor, Ele pode, e o nosso papel é obedecer. Quantas vezes resistimos à voz de Deus, porque ela nos tira da zona de conforto. Nós resistimos porque Deus está mostrando algo novo, algo diferente, e nós falamos: não, Senhor. Não é isso que eu quero, não é isso que eu desejo, não é assim que eu cresci, não é assim que eu conheci, não é assim que eu quero caminhar. Quantas vezes dizemos jamais ao Espírito, apenas porque alguém ou algo não se encaixa na nossa ideia de igreja, não se encaixa no nosso pensamento de culto, não se encaixa na nossa visão de quem merece ser salvo. Pedro era um homem, irmãos e irmãs, cheio do Espírito Santo. Não venha falar para mim que Pedro não era cheio do Espírito Santo. Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. Acho que a gente não chega perto do que Pedro viu, do que Pedro viveu, do que Pedro sabia, do que Pedro conhecia, do quanto ele teve de intimidade com Cristo Jesus. Mas ainda assim, Pedro tinha preconceitos escondidos. Ele achava que certos povos eram impuros. A visão do lençol não era sobre comida, mas era sobre pessoas. Quantos lençóis Deus ainda precisa nos mostrar para quebrar nossas ideias fechadas sobre quem pode ou quem não pode participar do reino?
Quantos Cornélios estão hoje nas cidades esperando alguém que os enxergue como sendo alguém digno de receber a palavra do Senhor? Pedro teve que engolir o orgulho religioso para abrir a porta da salvação aos gentios. E Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai, sabendo da autoridade que Pedro tinha, da importância que ele tinha para a igreja naquele momento, escolheu e disse: é você, Pedro, eu vou te usar, você vai à frente, porque eles te respeitam, então não diga não para mim, eles precisam de você, a igreja precisa que você compreenda, que você faça, que você assuma os riscos. Irmãos, Pedro aqui podia ser expulso da igreja. Mais do que isso, Pedro aqui podia ser morto por aqueles que criam num Deus de amor. Mas Pedro, ao receber a visão, ele foi. Porque Jesus já havia antecipado, dizendo lá em João 10,16: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Percebam, irmãos e irmãs, Cornélio não era judeu, mas temia Deus, orava, ajudava os pobres. Ele estava sedento pela palavra, e Deus o alcançou. E Pedro então reconheceu, o Espírito Santo caiu sobre eles, como caiu sobre nós, lá em Atos 2. Lá no princípio, o mesmo Espírito, o mesmo poder, mas agora em outro lugar, com outras pessoas, com outra cultura. Deus não é um Deus de liturgia. Deus é um Deus de corações. Irmãos, não existe uma liturgia correta. Eu assim creio que nós somos um braço da Igreja de Cristo, mas não somos a única. Eu amo a IPI do Brasil. Eu cresci na IPI do Brasil. Eu me identifico com a IPI do Brasil. Eu gosto do jeito que é o culto da IPI do Brasil. Mas se precisar mudar, muda. Sabem, irmãos e irmãs, existem diversas igrejas, de diversas formas, porque as pessoas são diferentes. Tem pessoas que precisam levantar suas mãos, chorar, louvar. Tem pessoas que precisam simplesmente ouvir, entender. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são emocionais, tem pessoas que são racionais, tem pessoas que precisam do tato, tem gente que precisa ver, tem gente que precisa ouvir, tem gente que precisa cheirar, sentir. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele faz com que existam igrejas diferentes, aonde a gente pode não concordar numa única coisa. Aliás, aonde a gente concorda numa única coisa: Jesus Cristo é o Senhor, e ali há salvação. Entendem isso? Se a gente não acreditar que as outras igrejas, ali onde é pregado Jesus, não está acontecendo salvação, então nós estamos limitando. Que Senhor é esse que só age em uma denominação? Que Senhor é esse que está abaixo do presidente geral de uma igreja? O Pentecostes não foi uma exceção. O Espírito Santo ainda se move no meio de nós, e o reino de Deus está em constante expansão, e precisa estar. Paulo escreve aos Gálatas: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Amém? Então me apresente alguém que não é digno de receber o Evangelho.
estamos preparados para um Pentecostes fora dos muros? Porque tudo que nós falamos aqui é isso. Deus trouxe Pentecostes, o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Mas Deus também derramou o seu Espírito fora dos muros de Jerusalém. Nós estamos prontos, preparados para um Pentecoste fora dos nossos muros? Se o Espírito Santo quiser descer em uma praça, num presídio, numa comunidade indígena, numa boate, ou entre pessoas que não se vestem nem falam como nós, estamos prontos para recebê-los? Estamos prontos para abraçá-los? Porque o Espírito, ele direciona. Perceba, o Espírito disse a Cornélio: vá lá, você encontrará. E se ele chegasse lá e Pedro dissesse: olha, eu não posso te ajudar. Nós estamos prontos? Estamos prontos para receber, para acolher, para abraçar? Ou seremos como os irmãos que criticaram a Pedro? Estamos mais preocupados em manter a nossa tradição ou em obedecer ao Espírito Santo de Deus? Entendam, irmãos e irmãs, a tradição não é má. Eu sou um pastor que eu amo a tradição. Eu amo. Mas quando ela impede que o novo de Deus aconteça, ela também se torna um ídolo. E o maior inimigo do mover de Deus não é o pecado, é o comodismo religioso. Quando nós achamos que já está bom, quando nós achamos que já chegou onde devia, quando nós achamos que há algo mais importante do que alcançar vidas, é porque nós estamos nos acomodando. A pergunta que fica é: estamos evangelizando com o ID? E mais do que isso, estamos acolhendo com o vinde? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, e vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o que diz a palavra do Senhor. E a igreja precisa ser missionária, mas precisa também ser acolhedora. Será que nossas portas estão realmente abertas ou só estão destrancadas, mas sem ser acolhedora? Abrir as portas é fácil, mas acolher é outra coisa. Você está pronto para abraçar pessoas que aos nossos olhos não merecem? É isso. É sobre isso que Pentecostes nos fala. O Pentecostes não é o privilégio de alguns, mas é a inauguração de um reino para todos. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, não está preso a uma igreja, como eu aqui disse, não está preso a uma liturgia, não está preso a uma forma de louvor, não está preso a um modelo de pregação, não está preso a qualquer outra coisa, porque Ele sopra onde quer, e Ele salva quem quiser, e às vezes Ele vai usar a gente, mesmo contra a nossa vontade, porque Ele é soberano, e Ele pode. Quem sou eu para me opor a Deus? Disse Pedro. Por isso entendam, Pentecostes não terminou em Atos 2. Ele continua em cada lugar onde o Espírito Santo é bem-vindo, como nós cantamos aqui no início do nosso culto. Cornélio também foi batizado com o Espírito. Isso significa que o novo povo de Deus é todo aquele que crê
independente da sua origem. Como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está lá em Joel 2,32, em Atos 2,21, em Romanos 10,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Estamos prontos para o novo de Deus? Você está disposto a abrir mão, muitas vezes, do controle, da estrutura, da sua ideia, para que pessoas sejam acolhidas? Ore como Pedro orou: Senhor, mostra-me o que devo fazer. Ore como Cornélio orou: Senhor, venha à minha casa. E peça ao Espírito que sopre de novo, não apenas em Jerusalém, mas em Cesareia, em São Paulo, no sertão, nas favelas, nas universidades, nas escolas, na casa, nesta igreja, em Pilar do Sul. E eu quero terminar com uma promessa. Isaías 56:7 diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esta é a promessa do Senhor. E se a igreja for fiel a essa visão de ser povo do Espírito e casa para todos, Deus promete encher esta casa com glória. E lá em Ageu 2:9 diz: e a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor. A paz de Deus, o mover do Espírito, a presença gloriosa de Deus, não são monopólio de ninguém, são dons derramados sobre todos aqueles que creem. Por isso nós oramos e pedimos: Senhor, continua o seu mover, derrama sobre nós do teu Santo Espírito. Nós precisamos. Que como em Jerusalém, que como em Cesareia, o Espírito Santo de Deus desça também sobre nós e esteja presente a se mover livremente em Pilar do Sul, porque há muitas vidas a serem alcançadas. Que como Pedro, nós estejamos prontos a entender que a palavra Senhor e a palavra jamais não caminham juntas. Que quebremos o nosso preconceito para abraçar vidas, porque Pentecostes é Deus descendo do céu para abraçar o seu povo. Convido a igreja a se colocar em pé, para que juntos oremos, e logo após essa oração, teremos um cântico, onde o ministério de louvor estará entoando e conduzindo a igreja. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti. Gratos, ó Deus, por tudo que a Tua palavra nos diz. Gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Gratos, ó Deus, porque o Espírito Santo um dia nos alcançou e hoje nós aqui estamos. Hoje nós recebemos da Tua unção, da Tua presença, e nos usa, Deus. Faz desta casa, desta igreja, da IPI Morada, uma casa de oração para todos os povos. Vem sobre nós com o Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Ministério de louvor nos conduz a Deus.
Amém. Vamos louvar a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua
pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um aqui presente. A igreja pode se assentar. E neste momento nós receberemos as crianças que também falarão ao nosso coração. Elas já pequeninas, louvando o nome do Senhor. Entrem, crianças. Boa noite a todos. Hoje as crianças irão falar um pouquinho, eles ouviram sobre, né, as 100 ovelhas, e aí o que aconteceu com uma? E aí o que Jesus fez? O que o seu pastor fez? O que o bom pastor fez? Isso. E aí nós aprendemos que nós somos, quem é o nosso grande amigo? Jesus. E é isso que nós iremos louvar ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Os irmãos viram participações especiais aqui, o Davi tocando contrabaixo, o Luiz tocando carrom. São as crianças também, aos poucos, participando do Ministério de Louvor Infantil. Que bênção, que alegria. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Convido os presbíteros, presbíteras presentes que estejam aqui ao meu lado. Nós temos aqui pedidos de oração. Nossa irmã Fátima pede oração pela sobrinha que está internada. Também a nossa irmã Fátima agradece a Deus pela chegada do primeiro neto. A Fátima e o Alessandro vão ser vovós. Cadê a Fátima? Lá na porta. Vai ser vovó, que bênção. Nosso irmão Lauro, pede oração pela sua saúde. Nossa irmã Hilda
pede oração pela sua mãe Neuza Dias de Almeida, pelo seu irmão Elésio Mendes de Oliveira e pela Hilda Medeiro. Nossa irmã Lourdes Dias pede oração pela sua família e também pela sua vida. São esses os pedidos de oração que chegaram até nós. Eu quero agradecer a toda a igreja que orou pela minha sogra, que orou pelo meu sobrinho. Foi uma semana cheia, minha sogra passou por cirurgia na terça-feira, deu um grande susto na gente, teve uma intercorrência, teve que voltar às pressas para a sala de cirurgia, mas graças a Deus foi estabilizada, está bem. Então agradeço aos irmãos e irmãs. Meu sobrinho também fez uma operação no joelho, que é um complemento das cirurgias que ele tem feito devido ao acidente de carro, e também já está em casa, passa bem. Então quero agradecer a toda a igreja que orou. Nós teremos este último momento, peço que o gasofilácio, que a cesta de alimentos sejam colocados aqui à frente. E se você tem algum pedido de oração, você pode vir à frente também durante esse cântico, porque a maior oferta que nós temos a dar é a nossa vida. Se há algo na sua vida que necessita de oração, vem à frente durante esse último cântico. E hoje, eu quero pedir mais uma vez a compreensão dos irmãos. Após a bênção, eu peço que a igreja se assente para que nós possamos fazer um comunicado. Tá bom? Vamos nos colocar em pé? Louvemos o nome do Senhor. Sobre toda mente e coração, eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão.
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Ó Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti. Oramos clamando, ó Deus, clamando no nome de Jesus. Porque não há outro nome que importa pelo qual nós sejamos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que nós estejamos reunidos. Não há outro nome pelo qual importa que nós aqui estejamos oferecendo o nosso louvor, a nossa vida, o nosso serviço. Por isso nós te louvamos, ó Deus, e clamamos no nome de Jesus. Porque através de Jesus Cristo, hoje, nós temos acesso ao Senhor, nosso Deus e Pai. E através do Teu Santo Espírito, nós podemos sentir a Tua presença, porque o Senhor não é um Deus distante que está simplesmente nos céus, mas é um Deus que enviou sobre todo aquele que crê no nome do Seu Filho, o Seu Santo Espírito, a Tua presença, ó Deus. Que a Tua presença, ó Deus,
ela não se afaste de nós. Que a tua presença, ó Deus, esteja a curar enfermidades no corpo, curar almas em depressão, curar famílias, ó Deus, curar aonde o Senhor nos enviar, porque nós somos agentes do Senhor Jesus. Se não for aqui, onde quer que seja, ó Deus, que o Senhor continue a usar a vida de cada um aqui presente. Como Pedro, que nós tenhamos o entendimento, a revelação, a coragem para entender e aceitar aquilo que o Senhor nos fala e caminhar em direção, mesmo que seja contra, ó Deus, aquilo que antes nós entendíamos. Mas que vidas sejam alcançadas, que vidas recebam do Teu Santo Espírito, que famílias todas sejam abraçadas debaixo do Seu teto, porque a Tua casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a segunda casa, Deus, que é onde o Teu Santo Espírito habita, esta será maior e mais gloriosa do que a primeira. Por isso nós Te louvamos, Senhor, que nesta noite, neste dia de Pentecostes, nós saiamos daqui com poder, e também, ó Deus, com indignação no nosso coração, pelas todas as vidas que ainda não foram alcançadas, ó Deus, porque nós temos o poder, não porque nós somos bons, não porque nós podemos convencer alguém, mas porque o Teu Santo Espírito está sobre nós, e o Teu Santo Espírito é poderoso. Sê com a Tua igreja, a todos aqueles que sofrem, que o Senhor traga a paz, porque o Teu Espírito também é o Consolador. O Teu Espírito também é aquele que está ao lado nos momentos de tristeza, de aflição, de indignação, de incompreensão, para que a paz seja restaurada. Por isso nós Te louvamos, porque Jesus Cristo, ao ressuscitar, assim disse aos Seus discípulos: paz seja convosco. E o Teu Santo Espírito, ao descer, Ele restaura essa paz a todos aqueles que necessitam. No nome de Jesus, na força do Teu Santo Espírito, nós oramos, ó Deus. Nos dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana para que a Tua palavra, ela seja o nosso mover, para que o Teu Santo Espírito que habita em nosso coração, seja o gás, seja o alimento, seja o que nos leva a acordar, a caminhar, e sentir a realização de uma vida que está debaixo do Teu propósito. É a oração que fazemos, abençoando a vida de todos que aqui estão presentes, e orando a melhor de todas as orações, que diz: Pai nosso que estás nos céus. Presbíteros, estendam sua mão, e o povo de Deus seja abençoado, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a divina consolação do Espírito Santo esteja sobre a igreja aqui reunida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja se assenta.
peço que o gasofilácio seja retirado aqui à frente, a cesta de alimentos também. Os presbíteros também podem se assentar.